Bem-vindos à ESEC TV, um programa cultural produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. Apresentamos o tema Tardes da Prainha, do Grupo Cordis, composto pelo piano de Paulo Figueiredo e pela guitarra portuguesa de Bruno Costa. Uma criação de Bruno Costa inspirada na prainha, na Ilha do Pico, nos Açores. Bem, não tendo o Paulo Figueiredo para ensaiar comigo, vou tocando com o computador. O tema Tardes da Prainha foi por mim composto, ou inicialmente composto, precisamente na aldeia da Prainha, da Ilha do Pico, do concelho de São Roque do Pico, e com este tema tento transportar alguns sentimentos de tranquilidade, de liberdade, que são precisamente aquilo que encontro nesta aldeia que para mim me diz tanto e pela qual me apaixonei. Obviamente é um tema que dedico a toda aquela gente daquela aldeia que muito bem me acolhe quando lá vou com a minha família partilhar se calhar os momentos mais bonitos e mais importantes da minha vida e da minha vida com todos aqueles que quero bem. Aproveito para, obviamente, fazer aqui um apelo nestes momentos difíceis que todos estamos a viver, pelos mais velhos, por aqueles que nos dizem muito, que temos que respeitar cada vez mais, que tenham alguma contenção agora nesta porta que se abriu aqui de casa para irmos passear lá para fora. Temos que ter alguma responsabilidade nestes passos que têm que ser curtos e pequenos, especialmente neste início de desconfinamento, se assim se pode chamar. Obrigado.
Na rúbrica Sítios, Cristina Castelo Branco, arquiteta paisagista de paixão e profissão, move-se entre jardins e plantas e o seu maior prazer e desafio é o de esculpir a água. Em Coimbra, só podíamos encontrá-la num sítio, na Quinta das Lágrimas. Este canteiro é um ponto para o qual eu venho atraída de Lisboa 2 vezes por mês até aqui para fazer aquilo que eu chamo as aguarelas em flores. As flores dão cor, como se vê aqui assim atrás, os cosmos, cor-de-rosas e bordeaux. As roxas são os agapantos, que toda a gente conhece, e por trás depois temos alteias e uma série de plantas. Aqui a ideia é fazer uma aguarela sobre os tons cor-de-rosa, roxo, branco, mas em março são outras, são as amarelas e cor-de-laranjas. Plantas que asseguram a cor na altura certa, e este sítio é muito especial porque tem muita água das fontes das lágrimas e das fontes aqui desta quinta, e ao haver muita água há muita disponibilidade e frescura que permite experimentar muita coisa. Não é só a aguarela num momento, mas é também experimentar por aqui sementes e bulbos, normalmente que eu trago de uma feira de viveiristas que há em Chantilly, norte de França, e vêm pessoas da Europa toda comprar plantas e ver e conhecer novas plantas para os jardins. Eu trago normalmente sementes e bulbos e planto-as aqui. Trabalho com o Sr. Jaime, que é o jardineiro-chefe aqui assim da Quinta das Lágrimas, sabe os nomes das plantas em nativo, que é uma grande ajuda, e este é o meu canteirinho das experiências e das aguarelas. Quando chega o inverno, desce lá de cima uma quantidade de água que sai de uma nascente que está à meia encosta, mais a água toda das fontes, e cria-se aqui assim uma concentração de água a descer a encosta que antigamente escoava facilmente para o Mondego em cima dos campos de milho, mas que agora vem ao encontro da piscina, do spa, do hotel. Eu sugeri que se fizesse uma barragem. E este sítio tem em si essa graça, portanto, durante o verão ele está a correr maravilhosamente para o rio e rega as flores, como diz o Camões, não é? Quando chega o inverno, nós retivemos ali assim a água nesta barragem, que tem 1,20 m, quase não se nota que é uma barragem, com as flores amarelas por cima, a sua função não é vista, e durante o verão, com o festival, esta barragem transforma-se num sítio de gozo estético da paisagem e ao mesmo tempo da música. A ideia do festival é muito pessoal. Eu tive a sorte de ir, quando tinha 16 anos, fazer um campo de férias aos Estados Unidos. E fui assistir a um espetáculo ao ar livre, num sítio chamado The Wolf Trap. Tinha acabado de ser feito, era um grande anfiteatro, mas grande para 30 mil pessoas, com uma concha, onde a orquestra funcionava, depois a ampliação era suficiente e as pessoas iam com os seus piqueniques e assistiam a um pôr do sol, a um fim de tarde e depois pela noite fora, a grandes espetáculos e a grandes artistas de música. Isso ficou-me para a vida. E eu sugeri que se fizesse uma coisa assim aqui nas Lágrimas. Antes de ter nascido o festival, fez-se um espetáculo com o Bernardo Sassetti, grande amigo, e com o Mário Lajinha. E aí eu experimentei o anfiteatro. Respondeu muito bem o espaço, não só do ponto de vista acústico, como o Bernardo disse uma coisa que chegou-se, parou a meio,
chegou-se ao pé do lago e disse: não imagino o que eu estou a ver. Vocês estão todos refletidos no lago. E nós próprios estávamos a vê-lo refletido no lago. Portanto, este truque do lago, que não é inocente, a água é para mim um material muito especial de estética. Tento esculpir a água, se quiser, e ali, quando o Bernardo disse isto, foi a validação deste desenho e desta captura da água ali, para ela própria capturar o reflexo das coisas. Uma das coisas que me atrai aqui neste sítio é, de facto, a antiguidade. Esta sequoia grande foi provavelmente plantada depois de ter passado por cá o Wellington. Resolvi tentar fazer qualquer coisa que aplicasse uma regra botânica. Uma vez criadas as bactérias certas no solo que ajudam ao crescimento e ao desenvolvimento radicular de uma árvore, elas estão no solo, estão prontas a saltar para a mesma espécie. Fizemos uma plantação de 6 sequoias, já a pensar no cenário da concha e do festival. Foram plantadas em janeiro de 2007 e têm neste momento já quase 30 metros. Neste sítio especial é permanente este som dos passarinhos. As plantações são simples e todos os anos saem cá para fora com esta mancha notável de cor, que fazemos ligação com os amarelos ali dos coriópsis que estão por cima da bacia de amortecimento, a qual atrás tem o lago, onde se espelha o céu, onde se espelham as árvores. Portanto, para mim este é um sítio de grande calma, é um sítio de grande inspiração e antes de nós, evidentemente, a Rainha Santa, não é? A escolha que a Rainha Santa fez do sítio onde quis acabar a sua vida, esta área da margem esquerda do Rio Mondego tem de facto qualidades muito especiais. Portugal 2067. O país está dividido entre a costa e o interior. Foi dentro desta premissa inventada que surgiu o projeto Viola Popular, um testemunho criativo da etnografia do futuro. Este projeto nasce da necessidade de diversificar, da minha parte, portanto, eu vinha de uma experiência, ou pelo menos de uma conjuntura maioritariamente feita a solo. Eu colaborei nos últimos anos com vários artistas. É certo que fiz peças para outras formações e gravei obras usando mais instrumentos, mas na assinatura final, portanto, naquilo que tinha sido o processo criativo, eram processos isolados, completamente sozinhos. Não vou agora aqui depurar as razões porque é que isso aconteceu dessa forma. Há razões, mas fica para outra conversa. Para garantir que não caio neste pecado habitual, da arte contemporânea, que é o artista que encontra um paradigma qualquer de criação e porque esse paradigma é bem aceito, ou pelo menos tem algum tipo de sucesso dentro da sua comunidade, acaba por repetir ad eterno, fazendo apenas variações do mesmo. Isto é muito frequente e eu quero evitar isso a todo custo, porque eu quero continuar a crescer e a desenvolver-me. E, portanto, apercebemos do risco, sobretudo depois da Serpente Infinita, apercebemos do risco, Serpente Infinita, que foi o meu segundo disco, apercebemos do risco de ser catalogado como artista a solo. Era imperioso apresentar agora no futuro qualquer outra coisa, portanto algo que envolvesse mais músicos. O projeto Viola Popular é fruto de uma viagem que eu, o José Valente e o João Leitão fizemos de carro para o interior do país. Interior esse que desconhecíamos quase por completo. As razões por que desconhecíamos eu não vou estar aqui agora a desenvolvê-las,
mas o que é certo é que, de facto, havia um desconhecimento enorme a muitos níveis. Essa viagem foi planeada após o João nos ter contado as suas aventuras, as suas peripécias, a quando a sua viagem pelo mundo e aventurar-se ao desconhecido. Essa ideia cativou-nos imenso, já que artisticamente também estávamos, de certa forma, bloqueados. Como o interior era praticamente desconhecido por todos nós, achamos, de forma quase inocente, de que o interior do país estava desabitado e, como tal, seria um bom local pacífico, sem ruídos, sem o ruído da cidade, sem esta paranoia urbana. Foi completamente surpreendente o que encontramos. E rapidamente chegamos a Braga. E foi lá que estávamos num tasco, a beber um copo de vinho e a conversar, até que chegam uns indivíduos com os instrumentos numas caixas, nos sacos, feitos à mão, com formatos de violas, parecia uma guitarra, um pouco mais pequena, não é? E quando eles tiraram o instrumento do saco, ficamos surpreendidos, e mais surpreendidos ainda ficamos quando eles começaram a tocar e a cantar. E obviamente que no final daquele pequeno momento totalmente improvisado, nós encetamos conversações com estes senhores, e muito rapidamente, experimentando os instrumentos, começamos a tocar com eles, e quando demos por ela, estávamos a ser convidados para ficar em casa de um deles. Nessa mesma noite fomos com esse mesmo senhor a outro tasco e basicamente passamos a noite toda a tocar e a beber cervejas com os músicos, e foi mágico a bondade e a generosidade daquelas pessoas, e muito facilmente entramos em contacto também com um dos construtores daqueles instrumentos, e claro, comprei um, e até hoje continuo rendido à sonoridade dele. Nós já estávamos a trabalhar, já estávamos a tocar, já estávamos a fazer composições minhas. Era necessário juntar as pontas, era necessário ter pelo menos um discurso, não é? Uma história para justificar, para ligar tudo, não é? Para justificar por que razão é que nós decidimos estar a tocar. E refletindo sobre isto, percebi-me desta realidade que eu acho que é problemática na sociedade atual, o facto de o meio rural estar-se a afastar cada vez mais do meio urbano. Parece-me evidente que muitas das tendências e causas que hoje em dia existem, que respeito à alimentação, etc., como o veganismo e por aí fora, são consequência deste afastamento, ou seja, o meio urbano, na sua maioria, perdeu por completo
a sua ligação com a natureza e não compreendo aquilo que é o ciclo da natureza, não é? Nós estamos a comer coisas fora de data, não fora de prazo, mas fora de data daquilo que é o ciclo da natureza. Estamos, obviamente, a exagerar e, portanto, a natureza está a ficar saturada. E, portanto, eu acho que é completamente compreensível que depois estas tendências surjam, mas estas são tendências do meio urbano. Por outro lado, esta separação, que para mim é promovida por decisões políticas péssimas, porque há um desinvestimento cada vez maior no interior, e não só, e por muitas outras razões, esta divisão está a fazer com que o interior esteja desertificado, envelhecido, e portanto há toda uma cultura e toda uma maneira de viver e de estar que se está lentamente a perder. Ora, se eu se eu fizer uma caricatura daquilo que eu já assisto hoje em dia e pensar como será daqui a X anos, eis que chega esta hipótese ficcional de estarmos no ano 2067 e a separação ser fatal, ou seja, ninguém do litoral do país e portanto que vive nas cidades sequer viaja para o interior, logo o interior é completamente desconhecido. Ao ser completamente desconhecido, toda a cultura, tudo o que ainda vinha de lá, não é? De todas as pessoas que migraram e que trouxeram consigo as canções, etc., tudo isso acaba por definhar. E Portugal, inclusivamente, enquanto país, começa a perder a sua autenticidade porque já não tem uma aproximação às raízes. E pronto, e assim nasceu a nossa ficção. Obrigada por terem acompanhado mais uma edição da ESEC TV aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV. Marcamos encontro na próxima edição.